tudo isso aí que você falou, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hoje, entre aspas, essa é a posição dele. Hoje ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o status que ele tem no momento. Status, exatamente. No mercado, com jogadores disponíveis de momento. E só tem ele, porque a gente acabou de falar, o Corinthians agora, se não tiver ele, vai ter muita dificuldade para correr atrás do nome. Por exemplo, o Flamengo não sondou o Blind, eram 10 milhões de dólares. E é o artilheiro do Brasileiro. São 3 vezes mais que o Henrique. Em época de carência de goleadores. Isso. O artilheiro do Brasileiro à disposição em época de carência de goleadores. Eu entendo essa preocupação do Nicola e eu também quero ver o ceifador esse ano. Só que eu boto um pouquinho mais de fé do que você. Eu acho que para o futebol que se pratica hoje do Brasil está muito bom. Se ele fizer metade do que fez no ano passado, não será pouco. Na sua opinião, qual seria o caminho mais sensato do Henrique Dourado, diante do que ele produziu no ano passado? Para ele, qualquer das propostas Corinthians ou Flamengo é ótima. Não, sim, mas independentemente de Corinthians e Flamengo, pelo que você considera que ele representa, que ele construiu, qual seria... Onde ele merecia estar? Isso. Boa pergunta. Você me dá alguns minutinhos para pensar? Porque não, você não fala nunca um lugar bom para ele, então eu estou preocupado. É que eu acho já que você sugeriu um concurso público para ele. Eu acho que o Corinthians e o Flamengo precisam de um jogador melhor do que o Eu também acho, mas custa mais caro. Essa é a questão. Então vamos falar de valor. É legal que você fale de valor. O que se fala é que o Flamengo vai gastar 15 milhões de reais pelo ceifador. Isso. Sabe quanto o Flamengo vai pegar pela venda do Viseu, caso ela seja confirmada? E ao que tudo indica, resta só troca de documentos para que o negócio seja oficializado. 15 milhões de reais. Então, o Flamengo vai pegar, pelos 60% dos direitos econômicos que ele detém do Viseu, 15 milhões de reais e ele vai gastar os mesmos 15 no Henrique Dourado. Para mim, Bruno, isso é uma maluquice. Mas a maluquice é o quê? Você vender ou você contratar? Não, é você aceitar que o Viseu valha 15 milhões de reais e já depositar esses 15 milhões no Dourado. Mas eu não venderia o Viseu. Quem regulamenta ou não o valor de cada jogador é o mercado, não sou eu, não é você. Mas o Flamengo pode se rebelar com o valor do mercado. Não, se rebelar não, ele pode não aceitar, não quero vender o Viseu por isso, pronto. É básico. Então o problema não é contratar o Henrique, é vender o Viseu. Não, as duas coisas. Porque o ceifador não pode valer a mesma coisa que o Viseu. Desculpa, mas ele não vale. Ele tem 28 anos de idade. Mas ele não vale a mesma coisa, não é 60% do valor? Então. Mas pro Flamengo vai ser essa a moeda. Não, mas não é a mesma coisa. Aqui, se o valor de se um é 100%, outro é 60%, não é o mesmo valor. Tá, mas então, quase metade. Mas então você faria esse negócio. Você pegaria 15 milhões, você aceitaria vender o Viseu por 15 milhões referente à tua parte e investiria esses 15 milhões no Dourado. Eu estou no mercado e faço o seguinte, existe proposta melhor pelo Viseu? Existe. Não existe. Então, se não existe... Mas você precisa vendê-lo agora? Se você entende que você tem que vender agora, você vende. Não, mas não é que você está entendendo que você precisa vender para fazer dinheiro, né? Não sei qual é a situação. Não é, porque se você está usando 15 milhões no se o Flamengo está vendendo o Viseu por esse valor, é porque ele entende que esse é o valor dele. Hoje o ceifador é mais valorizado que o Viseu. Senão o Flamengo não estaria pensando em trocar a camisa, tirar a camisa do Viseu. Não é mais valorizado, tanto que o Viseu está valendo mais. O Viseu está indo por 25 milhões. É mais jovem. Só que é muito mais jovem. Eu aposto, a curto prazo, em 2 anos, eu imagino que o Viseu vai ser muito maior do que o ceifador. Então aí a questão é essa. Eu não tenho essa convicção. A questão é se o Flamengo... Até aquela situação com o Rodolfo, o Viseu estava sendo muito contestado. Bom, mas ele respondeu numa reta final. A gente fazia muita comparação com o trabalho de pivô do Guerreiro, muito mais sofisticado, e que o Guerreiro deveria até ser mais um mentor do Viseu, que ele teve uma grande queda na semana anterior. Então acho que há uma análise também do Viseu não ser um cara que vai ter uma carreira tão forte assim. E aí acaba... Você trocaria então 15 por 15? O Viseu, eu não acredito muito numa carreira estratosférica maravilhosa dele, não. Sinceramente, o Dourado eu acho que tem que capitalizar o momento dele. O cara foi o artilheiro do campeonato ano passado. No mercado que há disponível, acho que é um caminho natural que você aposte no cara que foi artilheiro. Então responde, você trocaria 15 milhões e gastaria no outro? Léo. Provavelmente, assim, eu não sei se o Viseu vai valer mais, mas pode valer. Ele é jovem ainda. Pode. O Dourado, eu sei que ele está no pico da valorização dele. É difícil que ele valha mais do que isso hoje. O sentido o Flamengo ficando com o Viseu poderia até valer mais lá na frente. No que ele vai pagar no Henrique Dourado, se pagar mesmo, se o valor for esse, o retorno técnico ele necessariamente tem de vir em forma de muitos gols e conquistas. Sim.
E aí, assim, se chega o Henrique Dourado, faz gols importantes, o Flamengo ganha títulos com ele tem um ano como teve no Fluminense, aí beleza. Acho que do ponto de vista do negócio, você está vendendo um jogador que pode vir a valer mais e está pagando provavelmente no máximo da valorização que ele vai ter. O Viseu, ele pode vir a valer mais e ele pode fazer esses gols todos. Mas o mercado enxerga hoje o Henrique Dourado com muito mais capacidade de fazer esses gols do que o Viseu. Se não o Flamengo, que já tem o Viseu, ficaria com o Viseu. Mexeria. Ele nem se mexeria atrás do Henrique Dourado. O Flamengo ali deve ter enxergado alguma coisa nesse sentido. O Viseu é bom a gente negociar agora porque ele não vai ter essa valorização. Talvez o Flamengo está negociando agora porque o Flamengo entende que ele não vai se valorizar. O Dourado é o momento. É capitalizar o momento dele, é agora. E propostas da Europa desse nível também não aparecem do dia para a noite, não. Tem um monte de jogador de qualidade do Brasil aí que não consegue uma proposta. A gente só não pode querer comparar o valor do Viseu, pegar como base o Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus, são coisas diferentes. Bruno, mas por exemplo, 6 milhões e meio de euros, tá? Que equivalem aos 25 milhões de reais. Então, na comparação com as vendas do São Paulo, o São Paulo está dando um banho no Flamengo. O São Paulo vendeu o David Neres por 10, que podem vir a 15 milhões de euros. O São Paulo vendeu o Luiz Araújo por 10 milhões de euros. O David Neres havia jogado menos do que o Viseu no profissional. O Luiz Araújo havia jogado menos do que o... Mas o Neres promete, não. O potencial já tá fazendo. Esse valor do Luiz Araújo e do Neres foram 100%? Foram 100%. Então é o mesmo valor. Luiz Araújo eu concordo. Claro. Ele não foi vendido por 10 milhões. Bruno, 6,5 é pelo valor de 25 milhões. O Flamengo vai ter direito a 4 milhões e meio de euros. Estou falando esquece os 15 milhões que vão ficar com o Flamengo. Eu estou falando o valor total da negociação. Valor total. O Viseu rendeu 6 milhões e meio para todos os donos dos direitos econômicos. Entendi. O Neres foi por 10, com perspectiva de ir para 15, de acordo com metas, e o Luiz Araújo por 10. Acho que o Flamengo se... Mas a gente elogiou todas as vendas do São Paulo. Foram muito bem vendidas. O que eu acho é que o Flamengo está vendendo mal. Se o Flamengo vendeu agora, porque o Flamengo entendeu que ele não vai se valorizar. Mas o Flamengo entendeu isso. É o Viseu isso que a gente pode questionar. Pouco, é o ceifador que está vindo por muito ou são as duas coisas? As duas coisas. Se forem as duas coisas juntas, as duas coisas. Não, aí eu acho que é mais o Viseu indo por pouco. Eu acho que é mais isso. O ceifador não vale tudo isso. Mas é porque, Nicola, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e não tem outra opção, é por isso que ele vale. É coisa de oferta e procura. Claro. Se tivessem aí outros 3 ou 4, ele não valeria. Não tem o ceifador, mas o Barrios está aí no mercado, o Ricardo Oliveira ainda está, tem outro jogador que também está. Se tivesse 4 ou 5 opções, certamente ele não valeria. A gente está, vocês no caso, estão muito com a última imagem. Se eu falasse para vocês, um ano atrás, no dia 30 de janeiro, que o ceifador ganhava 350 mil por mês, todos vocês iam... Todos não. Todos, você também. Eu não, como eu. Do ano você acha muito. No começo do ano eu cravei. O Bruno falou que ele ia fazer 20 mas ele apostou. Vou reformular. Se eu falasse para vocês em 30 de janeiro do ano passado que o ceifador ganhava 350 mil por mês, todos vocês, exceto o Bruno Vicari e a mãe do Henrique Dourado, iam achar que o valor era... a mãe dele ia achar que era muito também. O Bruno, ele vai pro Flamengo para ganhar 530 mil reais por mês, Bruno. Sorte dele, é mérito dele. Ele vai para ganhar isso porque ele foi artilheiro do brasileiro. Ele está aproveitando o deserto, mas isso é culpa dele. O problema é que foi só um ano, professor. 28 anos. A gente tem uma tela aqui que mostra então a carreira do Henrique Dourado. Tá caro. Vamos ver exatamente isso que o Nicola está falando. O cara foi valorizado porque foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e fez 40 gols no ano. Já está dando mais gols para ele ainda. Porque vai chegar. Se não fez, vai voltar. 39 jogos e 11 gols em 2013. Então lá, jogos e gols. 32, pô. Você já estava chegando nos 40 já, Bruno? Porque foi cada golaço, Léo. Cada golaço. De pênalti, né? Faturando de pênalti. Mas qual é o problema de ser de pênalti? Não foi só de pênalti, não. Qual é o problema de ser de pênalti? Muito bem, muito bom. Foi 11 de pênalti. Ele não perdia. E daí? Não perdeu. Você tem que valorizar. Tá bom, gol de pênalti. O Flamengo perdeu a decisão da Copa do Brasil por quê? Como que o Flamengo perdeu a decisão da Copa do Brasil? O Ceifador vai bater os 5 pênaltis. Não, o Flamengo foi pra decisão. Mas pênalti é decisivo. Se ele fizer o pênalti no tempo normal, já tá valendo. Claro, pênalti é decisivo. Uma coisa é certa, ele nunca... Você garantir que você não vai errar pênalti já é uma alegria só. São duas temporadas bacanas.
2017 e 2014. 32 gols numa, 25 gols na outra. E as duas temporadas têm em comum o fato de o Ceifador estar em times ruins. Não são clubes ruins, mas são times ruins. Tanto o time do Fluminense Imagina no time bom, quanto do Palmeiras. Não, calma, vou chegar lá. Tanto o time do Fluminense do ano passado quanto do Palmeiras de 2014 eram times pobres, eram times ruins. Sei. E aí você vai falar, mas imagina um time rico. Já falei. É diferente, Bruno. Uma coisa é você ser protagonista num time cheio de estrelas. Então é melhor você jogar num time ruim, é isso? Outra coisa é você, o time jogar em sua função. Eu já falei isso. Eu também acho que essa questão de ele monopolizar ações do Fluminense, naturalmente, ele tem uma maior possibilidade de ter estatísticas mais fortes. Mas o que ele fez na temporada passada, para mim, credencia ele a ter uma chance de sequência de carreira numa situação diferente. Parece que você está condenando o coitado a eternamente ser um jogador de um time com pouco repertório e que ele monopolize ações de ataque. Ele precisa ter um avanço, mas o momento dele é agora, tem que capitalizar agora. Ele está valorizado por mérito dele. É claro, os números estão mostrando ali que, obviamente, foi um ponto fora da curva de tudo que ele vinha fazendo na carreira. Agora, se ele está valorizado, é porque ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Messias, ele está falando com toda razão. O Chapolin, com essa história do Viseu. Vai ver que vai lá pra última. Vai ter que fazer plaquinha. Vai morar ali nas Dolomites. O Zico lá, o Dinese. Agora Ele não passa férias. O Henrique agora. O Henrique vai fazer uma, vai fazer. Se ele tá valorizado é por mérito dele. 500 e tantos mil é muito? Claro que é muito. Não, o simbólico 530 mil. Não tem nada de simbólico, não. É simbólico. Outros, eu não tô aqui pra fazer aposta nenhuma. Eu aprovo uma venda do Viseu. Eu não acredito, eu sou meio cético. Mas eu acho que o dinheiro do Viseu é ok. Acho que o valor do Viseu é esse aí mesmo. Embora acho que ele pode se valorizar mais, o valor de mercado dele hoje é esse aí. Você venderia, Léo, para pegar 15 e gastar 15 porque, assim, o jogador de futebol é uma mercadoria, entre aspas, volátil, né? Sim. Ele pode tanto se valorizar quanto não, né? O Dourado está em alta e nunca mais será vendido, por isso agora, o valor para comprar o Dourado, 15 barão, assim, é pesado. E agora eu acho que o segredo do sucesso do Henrique Dourado é não cobrar outra temporada igual a essa. É cobrar uma boa temporada. Uma boa temporada é uma temporada entre essa e aquela outra que a gente viu lá no gráfico, de 14. Se ele ficar na média dessas coisas, no atual futebol brasileiro... No Flamengo? Está muito bom. No Flamengo, no Corinthians, no Grêmio, já não vai levá-lo, mas enfim. Eu acho que esse é o segredo. Se ele fizer isso, eu vou me render ao futebol do Dourado. Eu não acredito nisso. Mas ele precisa ter essa oportunidade. Eu acho que ele se credenciou a isso. Vou fazer o quê? Ele se credenciou a isso. Ele merece... Eu não sei também se ele vai ter outra temporada como no ano passado, mas ele merece a oportunidade de demonstrar isso num clube protagonista. Até que não terá, mas terá uma boa temporada. Eu não sei não. A do ano passado foi muito fora. Claro, a gente está falando pelo deserto do mercado. Ele atingiu esse status, não é porque eu apostei, porque outro falou, porque não sei o quê, porque ele fez a quantidade de gols. Não, e ele melhorou. Perto dele. Ele melhorou. Claro. O Henrique Dourado de 2014 era um grossão que fazia os gols dentro da área. Ele não é um supra-sumo de qualidade técnica, mas ele já não é grosso como em 2014. Ele sabe sair da área, ele faz pivô, ele é um atacante útil. Eu só acho que ele não vale 15 milhões de reais. Professor, você estava imaginando que a temporada dele vai ser boa. Digamos que no dia... O Palmeiras pagou quanto pelo Daverson? O Palmeiras pagou 18 milhões de reais pelo ali pagou muito, hein? Ali pagou. 18 milhões de reais? De reais. Contra 15 do... Contra 15. Só que tem um detalhe. O Daverson vinha do futebol espanhol, havia acabado de ser vice-campeão da Copa do Rei pelo Alavés. Mas mesmo assim, eu não consigo encontrar